A paz de Deus com todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. O intuito desse vídeo é de alguma forma poder ajudar todos aqueles candidatos que estão estudando ou repassando o MTS e o Inário, tá? Aqui nós sugerimos uma análise teórica dos principais pontos de teorias que aparecem no hino, além de fazermos a linguagem rítmica e o solfejo das 4 vozes. Esse vídeo, pessoal, é mais indicado para quem já terminou o MTS e está em fase de repasse, tá? Porque pode ser que apareça alguma teoria que você não viu ainda se você não terminou todo o estudo. Então, a análise teórica é baseada em 12 questões relacionadas ao hino, que nós entendemos, né, que é a principal teoria que aparece nos nossos hinos, né? São teorias que nós vemos no nosso dia a dia musical. Toda vez que a gente olha para o hino, a gente se depara com essas teorias. Então nós elaboramos 12 questões, que são elas. 1. Qual é a média da velocidade ou do andamento, né, do hino? Dá na mesma. Qual é a tonalidade e a sua relativa menor? 3. Qual é o compasso e se ele é simples ou composto? 4. Qual é a unidade de tempo, unidade de compasso, unidade de movimento ou unidade de som, se houver? 5. Qual é o valor de todas as figuras que aparecem no hino, incluindo todas as pontuadas e as ligaduras de valor, se houver, é óbvio. 6. Qual é o ritmo inicial? 7. Qual é a terminação da primeira frase, se é masculina ou feminina? 8. Se houver, explique todos os tipos de ligaduras que aparecem no hino. 9. Se houver, explique síncopas e em quais compassos aparecem. 10. Se houver, explique contratempos e em quais compassos aparecem. 11. Se houver, explique quiálteras e em quais compassos aparecem. 12. Se houver, classifique as fermatas e explique. É importante frisar, pessoal, que a gente só vai se aprofundar nessas questões da 8ª até a 12ª se realmente essas questões aparecerem no hino, tá? O intuito desse estudo é a gente trabalhar em cima do hino que nós estamos estudando, ok? Se não aparecer, por exemplo, se não aparecer síncopa nesse hino, a gente vai esperar o próximo hino. Se aparecer, a gente se aprofunda no estudo das síncopas, ok? Se não aparecer, a gente só vai falar, ó, não há síncopas nesse hino e partir para a próxima questão para a gente não perder tempo e o estudo ficar mais dinâmico, tá bom, pessoal? Então é isso, vamos ao estudo. Então vamos lá, pessoal. Pergunta número 1, qual é a média da velocidade, né, do andamento do hino? Então vamos lá, a gente vai pegar aqui, ó, a nossa velocidade menor, tá, que é 92, e a nossa velocidade maior, que é 126, tá? Vamos somar as duas, dividir por 2, vai dar 109 batidas por minuto. Lembrando, pessoal, que aqui nós temos a C mínima aqui, tá? A C mínima igual a 92 até 126. Nesse hino, a C mínima vale um movimento, tá? Então a C mínima é a nossa unidade de movimento. Então quer dizer que dentro de 1 minuto nós vamos ter 109 movimentos. Não é 109 tempos, tá, pessoal? É 109 movimentos, ok? 2. Qual é a tonalidade e a sua relativa menor? Para isso, nós vamos analisar a nossa armadura de clave. Hoje, a nossa armadura de clave está composta por bemóis. Diz a regrinha que quando a armadura de clave está composta por bemóis, para descobrir a tonalidade, nós devemos pegar o último acidente, que no caso aqui é um Lá bemol, e descer uma quarta, né? Ou seja, é uma quarta abaixo a partir do último acidente. Então, eu vou descer Lá, Sol, Fá, Mi. Então, a tonalidade é Mi bemol maior. Por que Mi bemol? Porque o Mi aqui, ó, ele já tá bemol, tá vendo? Ó? Então, é Mi bemol maior. Para achar a relativa menor, a gente pega o tom, que a gente acabou de ver que é o Mi bemol, e eleva uma sexta acima a partir do tom. Então, o tom é Mi, a gente vai contar Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então, a resposta vai ficar Mi bemol maior e Dó menor. Usando aqui as letras para representar o nome das notas, né, nós temos o E maiúsculo representando o Mi e o B minúsculo representando o bemol. E temos o C maiúsculo representando o Dó e o M minúsculo representando o menor. Então, Mi bemol e Dó menor. Terceira, qual é o compasso e se esse compasso é simples ou composto? Vamos analisar a nossa fórmula de compasso, tá? A gente já aprendeu lá, quando a gente estava estudando as formas de compasso simples,
que quando a fórmula de compasso tem um número de cima igual a 2, 3 e 4, é simples, tá? E quando o número de cima é igual a 6, 9 e 12, é composto. Aqui nós temos o número 9, então é um composto, tá, pessoal? Agora a gente precisa descobrir se esse compasso é binário, ternário ou quaternário, né? Muito bem, como que eu faço para descobrir? Eu vou pegar esse mesmo número de cima, que eu já vi aqui, que é o 9, e vou dividir por 3, tá, pessoal? Por que dividir por 3? Porque dentro de cada tempo no compasso composto, eu tenho 3 movimentos. Então eu vou pegar o 9 e vou dividir por 3. 9 dividido por 3 é igual a 3, tá? Então eu tenho um compasso ternário, tá bom, pessoal? Então a resposta vai ficar ternário composto, tá? Quarta, qual é a unidade de tempo, unidade de compasso, unidade de movimento e unidade de som, se houver? Por que se houver? Porque a unidade de som nós só encontramos nos compassos compostos ternários, que é esse caso, né? Então a gente vai ter pela primeira vez aqui uma unidade de som. Lembrando que quando eu tenho unidade de som, eu não tenho unidade de compasso, tá, pessoal? Ou uma coisa ou outra. A gente vai começar pela unidade de movimento. Por quê? Porque a unidade de movimento já vem escrito aqui na fórmula de compasso, tá? Nos compassos simples, o número de baixo da fórmula de compasso indica a minha unidade de tempo, ou seja, é a figura que vale um tempo. Nos compassos compostos, ela indica a unidade de movimento, ou seja, é a figura que vale um movimento, tá? Aqui está dizendo que é a figura número 4. Então, nesse caso, é a semínima. A semínima, então, vai ser a minha unidade de movimento, ok, pessoal? Depois eu tenho que descobrir qual que é a minha unidade de tempo. Eu acabei de falar lá atrás que nos compassos compostos, um tempo tem 3 movimentos. Ou seja, eu vou precisar de 3 figuras número 4 para formar um tempo, né? Então, se a gente observar aqui, ó, a gente tem aqui uma mínima pontuada. O que que a mínima pontuada é, na verdade? A mínima pontuada é a mesma coisa que fosse 2 semínimas ligada com mais uma semínima, né? Então, são 3 semínimas aqui. A mínima, uma mínima equivale a 2 semínimas e o ponto equivale à metade da mínima. A metade da mínima é a semínima. Então, são 3 semínimas aqui dentro da mínima pontuada. Então, a minha unidade de tempo nesse hino é a mínima pontuada, tá, pessoal? Porque ela sozinha ela preenche um tempo. Ela tem 3 movimentos dentro dela, nessa forma de compasso. Agora eu preciso da minha unidade de som, porque eu não tenho unidade de compasso. Por que, pessoal, eu não tenho unidade de compasso? Porque unidade de compasso é uma figura que sozinha ela preenche o compasso inteiro. Nesse caso, nos compassos ternários compostos, por ser um número ímpar, eu não vou conseguir uma figura que represente 9 movimentos, tá? Eu vou conseguir uma figura que representa 3 movimentos e eu vou conseguir uma figura que representa 6 movimentos. Aí eu vou somar essa figura de 6 movimentos com uma figura de 3 movimentos. E isso aí não vai dar uma figura exata, tá? Então, por exemplo, eu sei que a minha mínima pontuada vale um tempo. Daí, o dobro da mínima pontuada qual que é? Semibreve pontuada. Se a mínima pontuada vale um tempo, a semibreve pontuada vai valer 2 tempos. Aí, eu vou ter 2 tempos e vai ficar faltando um. Ou seja, esse outro um tempo, eu vou ter que usar uma mínima pontuada para representar. Então, a resposta vai ficar assim. Unidade de som, semibreve pontuada ligada com uma mínima pontuada, tá? Então a resposta final vai ficar: unidade de movimento é a semínima. Unidade de tempo, mínima pontuada, a gente já viu aqui. E unidade de som, semibreve pontuada, ligada com uma mínima pontuada para poder dar os 9 movimentos, tá bom, pessoal? Quinta, qual é o valor de todas as figuras que aparecem no hino, incluindo todas as pontuadas e as ligaduras de valor, se houver? A gente vai analisar o hino, a gente tem aqui, ó, semínima, a gente tem aqui mínima pontuada e a gente tem semibreve pontuada. O resto, pessoal, é tudo figura repetida, não tem nenhuma outra figura diferente dessas 3 aqui na primeira parte e também na segunda parte nós não temos, tá? Então nós vamos organizar a resposta primeiro com as figuras que não são pontuadas, depois com as pontuadas, tá? Também não temos ligadura de valor. Então eu vou colocar a semínima,
depois a mínima pontuada, depois a semibreve pontuada, tá? Então a semínima sem ponta a gente já viu que vale um movimento, afinal ela é a nossa unidade de movimento, né? Depois eu tenho a mínima pontuada, a gente já viu que ela vale 3 movimentos ou um tempo, afinal ela é a nossa unidade de tempo, tá? E depois a gente tem a semibreve pontuada, que nesse caso vai valer 6 movimentos ou 2 tempos, né? A gente acabou de ver a explicação na resposta passada. Então esse hino aqui, ele é muito fácil, tá, pessoal? Se a análise dele é rápida, é fácil, não tem muito o que se explicar aqui. Vamos para a próxima. Qual é o ritmo inicial? Para isso nós vamos analisar as figuras que antecedem a minha primeira barra de compasso, tá? Vamos ler aqui a fórmula de compasso, ó. Eu vou ter 9 figuras número 4 dentro de cada compasso, ou figuras equivalentes, obviamente, né? Então eu tenho aqui, ó, 3 figuras número 4 e já tenho a minha barra de compasso. Pera aí. Se eu tenho que ter 9 e eu tenho 3, então já tem coisa errada aqui. Eu tenho um compasso que está faltando tempo, ou seja, é um compasso incompleto. Além disso, né, eu tenho menos que a metade de um compasso, porque a metade de 9 daria 4,5, né? Eu tenho apenas aqui 3 movimentos, né? Então tenho menos que a metade de um compasso. E além disso, essa música está começando aqui no 7º movimento, né? Então, também, apesar do 7º movimento, na subdivisão ser considerado um tempo, uma parte forte do tempo, né? Mas o tempo 3 em si, que é o começo do 7º movimento, está no tempo 3, ele é um tempo fraco, tá? Então, essas 3 características indicam para mim que esse ritmo inicial é anacrúsico, tá? Quais são as características? Inicia no tempo fraco, eu tenho um compasso incompleto e eu tenho menos que a metade de um compasso, tá bom? 7ª, qual é a terminação da primeira frase? Masculina ou feminina? Analise todas as vozes. Eu sempre peço para vocês analisarem no inário, porque no inário nós temos a indicação de onde é semifrase e de onde é frase, tá? Vírgula de respiração pequena indica semifrase. Vírgula de respiração grande indica a frase. No nosso caso, tá, pessoal? A frase termina aqui, ó. No caso seria, né, essa nota aqui que antecede aqui a vírgula de respiração grande. Então a gente tem aqui uma semibreve pontuada em todas as vozes. Aonde que essa nota começa, pessoal? Ela começa no tempo 1. Não importa que ela vale 6 movimentos, né? Que ela tá valendo 6 movimentos. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela termina no 6º movimento. Não importa onde ela termina, importa onde ela começa, tá? Então, se ela começar no tempo 1, a última nota antes do fim da frase começar no tempo 1, a terminação é masculina, tá, pessoal? Então, aqui, ó, terminação masculina em todas as vozes, tá? 8ª, se houver, explique todos os tipos de ligaduras que aparecem no hino. Então, a gente vai analisar aqui a primeira parte, não há ligaduras. Na segunda parte, muito menos. Então, a resposta: não aparecem ligaduras nesse hino. 9ª, se houver, explique síncopas e em quais compassos aparecem. Para eu descobrir se tem síncopa ou não, eu preciso saber o que é. Nós não vamos nos aprofundar aqui, porque nesse hino não tem, a gente combinou de se aprofundar apenas nos assuntos que apareçam no hino, né? Então, nesse hino aqui nós não temos síncopas, tá? Não aparece síncopas nesse hino. 10ª, se houver, explique contratempos em quais compassos aparecem. Mesma situação, tá, pessoal? A gente deve saber o que é para procurar, mas no caso aqui a gente não vai se aprofundar, porque nesse hino aqui também não tem, né? Quem quiser ver um hino composto com contratempo, né? O hino 27, se eu não me engano, foi o da semana passada, tem contratempo, a gente estudou lá. Então, se você quiser ver, quando terminar aqui, você vê o hino da semana passada, tá? 10ª, não aparecem contratempos nesse hino. 11ª, se houver, explique que alteras em quais compassos aparecem. Aqui a altera é mais fácil ainda, tá, pessoal? Porque no nosso inário não aparecem que alteras em hino composto, tá? Então, não tem que altera aqui, então a gente também não vai se aprofundar. A resposta: não aparecem que alteras nesse hino. E 12ª, se houverem, classifique as fermatas e as explique. A gente vai analisar a primeira parte, não aparece nenhum tipo de fermata, na segunda parte também muito menos. Então, resposta: não aparecem fermatas nesse hino.
Então, pessoal, esse hino é bem tranquilo, tá? Além de ser um hino fácil de fazer a linguagem rítmica, de fazer o solfejo, ele também é um hino fácil. Então, um hino bom para estudar, para a gente entender como que se comporta o compasso composto. Assim, é um hino médio, não é lento, né? Não é muito rápido também. É um hino gostoso de estudar, de tocar, tá? Então ele é um hino fácil, eu acredito que não vai gerar dúvida, né? Mas se porventura gerar dúvida, os comentários estão aí, fiquem à vontade para perguntar, tá? A gente, assim que puder, vai estar respondendo. Não se esqueçam de se inscrever no canal se você está assistindo, mas não é inscrito, tá? Também pode deixar o like e também pode recomendar esse hino para algum candidato que você conheça, que está estudando, ou alguma candidata, aí no caso das irmãzinhas que estudam órgão. E é isso. Agora a gente vai ficar com a linguagem rítmica e o solfejo. E vamos lá. Linguagem rítmica da voz do soprano do hino 293. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5. Tá, té, ti, tá, tá. Tá, té, ti, tá. Tá, té, ti, tá, tá. Tá, té, ti, tá. Tá, té, ti, tá, tá. Tá, té, ti, tá. Tá, té, ti, tá, tá. Tá, té, ti, tá. Linguagem rítmica da voz do contralto do hino 293. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5. Tá, té, ti, tá, tá. Tá, té, ti, tá. Tá, té, ti, tá, tá. Tá, té, ti, tá. Tá, té, ti, tá, tá. Tá, té, ti, tá. Tá, té, ti, tá, tá. Tá, té, ti, tá. Hino 293, linguagem rítmica, voz do tenor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3. Tá, te, ti, tá, tá. Tá, te, ti, tá. Tá, te, ti, tá, tá. Tá, te, ti, tá. Tá, te, ti, tá, tá. Tá, te, ti, tá. Tá, te, ti, tá, tá. Tá, te, ti, tá. Hino 293, linguagem rítmica, voz do baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3. Tá, te, ti, tá, tá. Tá, te, ti, tá. Tá, te, ti, tá, tá. Tá, te, ti, tá. Tá, te, ti, tá, tá. Tá, te, ti, tá. Tá, te, ti, tá, tá. Tá, te, ti, tá. Solfejo da voz do soprano do hino 293. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4.
Sol, Fá, Sol, Lá, Sol, Mi, Ré, Mi, Fá. Fá, Mi, Fá, Sol, Fá. Fá, Mi, Ré, Mi. Sol, Fá, Sol, Lá, Sol, Si, Lá, Si, Dó. Dó, Ré, Dó, Si, Sol, Fá, Mi, Fá, Mi. Solfejo da voz do contralto do hino 293. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4. Mi, 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 mi. Si, 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 ré. Ré, do, ré, mi. Ré, ré, mi, si, si. Mi, 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 mi. Sol, Fá, Sol, Lá. Mi, 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 mi. Ré, mi, ré, si. Hino 293, solfejo, voz do tenor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3. Si, Lá, Si, Dó, Si, Sol, Fá, Sol, Lá. Lá, Sol, Lá, Si, Lá. Lá, Sol, Fá, Sol. Si, Lá, Si, Dó, Si, Ré, do, Ré, Mi. Lá, Si, Lá, Sol, Si, Lá, Sol, Lá, Sol. Hino 293, solfejo, voz do baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3. Mi, 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 mi. Mi, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 mi. Mi, 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 mi. Mi, 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 lá. Lá, 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 si, si. Si, 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 mi. Então é isso, pessoal. Espero que todos tenham entendido. Não deixem de estudar, se esforcem, tenham bom ânimo. Deus que abençoe a todos e fiquem com Deus.